Renato, deixa eu te explicar uma coisa. Os que dormiam em Adão, os que foram mortos em Adão, deixa eu te explicar uma coisa, presta atenção. Foram ressuscitados. Beleza, tá certinho. Foram ressuscitados. Foram reconciliados. A gente nasceu conciliado e já nascemos vivos. Mas eu te contar uma coisa, de Deus para nós. De nós para Deus, não. Ainda há uma ressurreição no entendimento. Temos que nascer de novo. Você entendeu? Para a gente salvar o nosso entendimento, a gente tem que mudar de entendimento. É como se fosse uma ressurreição no nosso entendimento, da gente, deixa eu te explicar, da gente para Deus, quando eu quero me chegar a Deus, quando eu quero se relacionar com Deus. Agora, de Deus para nós já somos vivos. Aquela geração lá diante da cruz estava viva diante de Deus? Não. Agora eles foram ressuscitados, sim, de Deus para eles. Depois da cruz, agora temos que ressuscitar no entendimento, quando eu quero relacionar com Ele. Quando Ele já está relacionando com nós como vivos. Não tem condenação, não tem um julgamento para nós. Você entendeu? Você tem que entender isso. Quando ele fala os mortos, não sei o que, os que dormem, os que depois, não sei o que, ele está falando que os que dormem são os que ainda não receberam o evangelho, não deram crédito pelo evangelho. Esses estão dormindo ainda, mas para Deus ele está vivo, porque nada separa de Deus. Porque Deus, a relação de Deus com o homem agora é pelo sacrifício de Cristo, ou seja, Deus está vendo todo mundo perfeito, gente, pelo amor de Deus. É muita burrice para não entender o evangelho. Exatamente, Fabiano, exatamente. Romanos 8, se habita em vós o Espírito daquele que vivificou a Jesus entre os mortos, ele há de vivificar os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Evangelho. O Espírito é o Evangelho, que livra a pessoa do corpo do pecado, do corpo de morte. O problema é que eles estão lendo igual Nicodemos, tudo no literal. A cagada está exatamente aí. Quando Jesus falou, esse templo não ficará pedra sobre pedra, derrubarei em 3 dias e erguerei ele. Então ele estava mentindo. Então ele foi derrubar o templo físico só no ano 70, depois de não sei quantos anos. Tem que entender que ele estava falando do corpo dele. E o corpo dele, o físico, era uma simbologia. Ele estava falando, ó, esse entendimento de todos vocês, esse pecado que estão separando de vocês, será derrubado quando eu morrer e eu ressuscitar. O físico foi uma simbologia de tudo isso. E o corpo dele agora é no entendimento, é espiritual. Entendeu? Sim, já nascemos assim, sem dúvida. Já nascemos assim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Nos olhos de Deus todos são assim. Agora nos olhos dos homens para Deus não. Todos não são assim não. Eles acham que tem que fazer alguma coisa. Por isso tem que salvar o entendimento deles. E quem salva o entendimento deles é o Evangelho. Não é anos 70. É o Evangelho. É porque a queda do templo, que foi Cristo, foi na cruz. Então todos foram reconciliados porque o Cristo veio tirar a lei. É isso que os escatologistas dos anos 70 não pregam. Cristo, que é o templo, ele veio tirar a lei lá em Adão. E automaticamente, na morte dele, na ressurreição, todos foram reconciliados. Isto basta. Isto basta. Eu quero saber, sabe o que eu quero saber? Da ressurreição que foi na cruz. Eu quero saber do templo que era Cristo na cruz, que veio tirar a lei que foi em Adão. Isto eu quero saber. O resto para mim é bosta.
Se alguém vier me perguntar da bosta dos anos 70, eu falo assim, eu não falo nessa bosta de entendimento. É simples assim. Eu falo da cruz. Me basta, a graça me basta. É isso que eu falo. O resto, para mim, é bosta. Assim como a serpente enganou Eva, eu temo que vocês saiam da pureza, simplicidade que há em Cristo. O que aconteceu em Gálatas? Os caras começaram a trazer, não, vocês precisam entender isso aqui, ô Gálatas. Ó, vocês precisam entender isso aqui também, Gálatas. Olha aqui, isso aqui, Gálatas, e os Gálatas foram se fudendo, caindo da graça. E a gente está conseguindo seguir em frente e crescendo no entendimento. Falando só da cruz. Não deixando a bosta do resto dos entendimentos entrarem. E a gente está crescendo pra cacete, porque a gente está na simplicidade e pureza que há em Cristo. E deixando a bosta de lado.